Pessoal, muito bem-vindos ao 30 Semanas da ZN. Olha, o 30 Semanas é um programa de desenvolvimento pessoal, tanto da nossa comunidade quanto de outras comunidades por esse país afora. Tem trabalhado com cura interior, tem trazido, abençoado muitas vidas e nós estamos muito felizes com a sua participação. Que Deus possa abençoar essas 30 semanas, esses 30 encontros. Deus esteja com a sua vida, trazendo libertação, leveza ao teu coração. Deus abençoe. Vamos inicialmente ouvir um testemunho, ver o que Deus tem feito, o que Deus tem operado através desse programa na vida de alguém que já passou por ele. Vamos lá. Olá, boa noite. Eu sou uma filha amada do Senhor, vencendo a codependência e a paciência. Meu nome é Vanessa. Sou a filha mais velha de 3 filhos. Cresci num lar onde não existia respeito, amor, educação. Até meus 17 anos, convivi com meus pais. Mas não existia uma família, apenas pessoas que moravam juntos. Eu só entendi isso depois que entrei na igreja. Eu descobri o que é uma família de verdade. Durante esses anos, eu vivia agressões físicas e verbais da parte da minha mãe. Muitas agressões verbais e físicas entre meus pais. Fui crescendo e observando os comportamentos de cada um para comigo. Olhava para eles e não me achava parecida fisicamente, principalmente com a minha mãe. Depois eu me questionava muito, porque ela sempre batia só em mim. Eu sou a única com os olhos claros na casa e sempre ouvi minha mãe colocar a culpa em mim das discussões com meu pai. Embora muitas vezes eu separava as brigas físicas. Chego à fase adulta com muitas mágoas e ressentimento dos meus pais, pela falta de cuidado e atenção. Eles só pensavam neles e se atacar um ao outro. Não tinha atenção na escola, apenas quando tirava notas baixas. E isso era comum. Não lembro de receber elogios. Pelo contrário, sempre ouvi o meu pai dizer que eu não conseguia. Isso me deixava muito triste e revoltada. Na adolescência, tive muitos conflitos com meu pai. Foi sempre dizendo que eu não conseguia. Comecei a trabalhar aos 18 anos e mostrar para ele que eu conseguia. Daí em diante, foram muitos empregos. Eu buscava reconhecimento, elogio, que alguém se importasse comigo. Sim, a essa altura, a minha mãe já não morava conosco. Eu vivia só, completamente livre, como todo adolescente gosta, mas com um sentimento terrível de orfandade e rejeição. Esse sentimento me acompanhou bastante tempo, me causando muitos problemas, comigo mesmo, com o próximo. Deus, eu ainda não o conhecia. Eu era muito revoltada, agressiva, eu precisava me defender. Ora, eu era sozinha, eu não podia contar com meus pais. Não existia conversa com filhos. Eu tinha medo da minha mãe e não confiava nela. Não tinha relacionamento de mãe e filha, pois ela sempre me batia, me deixava com marcas. Marcas essas que eu não escondia, deixava as pessoas verem. Eu já não tinha sentimento com a minha mãe. No meu coração, ela não era minha mãe. Eu sentia e via muito ódio no seu olhar, quando ela me batia. Assim, fui me afastando cada vez que me batia ou xingava. Não existia conversa entre nós. Chego à fase adulta, cheio de mágoas, rejeições, autoritarismo, desconfiança, ansiedade e etc. Tudo isso e mais um pouco descobri fazendo 30 semanas. O ministério que eu entrei para mudar o meu marido. Sim, isso mesmo que você ouviu. Acredite, a minha intenção foi essa.
quando depois de anos de convivência, já com filho, na igreja, já tinha feito cursilho, participava de ministério de casais, célula, eu até me casei na igreja, achando que agora ele iria mudar. Ora, eu achava que todo o problema era ele. E eu apenas me defendia com meus comportamentos que fazia todos nós sofrer. Quando eu descobri a verdade, em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, percebi e assumi todos aqueles sentimentos e problemas que eu vivia devido a todo o sentimento de orfandade que eu vivi até o dia que cheguei nesse programa. Descobri que sou filha amada, que sou livre, que eu posso mudar a minha vida e a minha história. Eu consegui perdoar meus pais, fiz reparação com meu pai, perdoei a minha mãe diante de Deus. Sim, ela é a minha mãe, mas não tenho relacionamento com ela. Descobri este ano que ela repete o que fizeram com ela. Hoje eu tenho paz, leveza, perdoo, pois entendi que, assim como eu, as pessoas também erram. Eu preciso perdoar, me colocar no lugar do outro. Aprendi aqui no 30 Semanas a ter empatia e entender o comportamento do outro. O respeito é algo fundamental na vida do ser humano. Eu não sabia o que era isso. E mas muitas vezes, fiz algo para agradar os outros e me desrespeitava, me causando muitos conflitos e até doenças, como dores de cabeça e ansiedade. Todas essas dores foram curadas. Sim, foram mesmo, pois eu vivia numa prisão, onde o cárcere era a rejeição e a falta de perdão para os meus pais e marido. Deus, que eu só conheci quando me converti, fez e ainda tem muito a fazer na minha vida. Mas a grande prisão que eu vivia da rejeição e falta de perdão foram eliminados da minha vida. E hoje eu vejo que tudo é possível, porque Deus está comigo o tempo todo, porque sem Ele não dá para viver. Obrigado pelo silêncio. Pronto, pessoal. Agora a próxima fase, a próxima etapa dessa noite é com a palestra referente a esta semana. Então vamos ser abençoados aí com a palestra. Boa noite. Obrigada, pastor Henrique. Obrigada, Vanessa, foi bênção. Ela me tirou uns tempinhos, mas eu vou correr, viu? Como o pastor Henrique disse, ela não podia chorar, mas a gente aqui acelera um pouquinho. Então, para começar, eu sou uma filha amada de Deus, né, em vitória contra perfeccionismo, codependência, ira, autossuficiência. Meu nome é Cecília. E hoje a gente vai falar sobre a terceira decisão, como o pastor Henrique falou, a gente está aí num terço aí dessa jornada, dessa caminhada. A gente já passou por 2 decisões, né? Admitir, você que está aí acompanhando com a gente, e confiar. E hoje a gente começa a terceira decisão, que é entregar. Né? Quando a gente vai descobrir o que significa essa palavra entregar, né? Ela diz que é pôr em poder a outro, né? Dar poder a outro, restituir. E aí é sobre esse poder, né, que a gente vai entregar para a gente ter uma nova vida, que a gente vai falar aqui sobre hoje. E aí, quando a gente fala de entregar a uma nova vida, de se entregar a uma nova vida, a gente está falando de quê? De uma mudança de cidade, de um evento, de um casamento na sua vida, de um nascimento de um filho, de um neto. Sim, também pode ser isso, né? Essa é uma nova vida também. Outra coisa que também a gente pode falar como nova vida é adquirir novos hábitos, né? Mudar é muito difícil. E eu digo sempre que Deus ele nos proporciona esses momentos como o de hoje, né?
eu estou exatamente agora, mais ou menos aí 15 dias, nessas mudanças aí de novos hábitos, adquirindo novos hábitos, tomei essa decisão, e aí eu estou falando aqui porque estou vivendo isso na prática, na pele, né, que acordar cedo não é fácil todos os dias, né, de ter uma disciplina, de ir para a academia, de cuidar da alimentação, de tomar água o tempo todo, de se hidratar. Então, adquirir novos hábitos, mudar, é um processo difícil. E é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Mas uma nova vida, o que é que ela pressupõe? Ela pressupõe mudança. Então, essa é a palavra mais importante quando a gente fala da nova vida, que é essa mudança. E essa mudança ela começa por entregar, para que a gente possa, né, entregar, confiar essa entrega da nossa vida, as nossas escolhas, os nossos caminhos, àquele que tudo pode, que é entregar ao Senhor. E aí, eu quero trazer a palavra quando diz lá em Mateus 11, 28, que diz, né, a promessa aqui é muito clara, né, quando ela diz, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E aí, quando essa palavra vem para mim, para você, ela traz esse refrigério, dizendo que a gente pode estar cansado, a gente pode estar sobrecarregado, e muitas vezes a gente está, o peso é difícil, mas o que ele está dizendo é, filho, filha, entrega para mim, eu te darei descanso. A promessa dele é muito clara, a gente não precisa carregar esse peso, ele vai carregar pela gente. E aí, a gente precisa fazer essa entrega, né? Mas ele está dizendo que a promessa é clara, mas esse movimento de entrega, essa mudança precisa acontecer. Eu preciso ter a ação de entregar tudo a Deus. E aí, minha primeira pergunta é, você realmente entrega as suas escolhas, os seus caminhos ao Senhor? E aí, como é que a gente faz isso? Você pode dizer, Cecília, mas isso é difícil, como é que eu vou fazer essa entrega? Talvez você possa estar se perguntando. Ou talvez também você possa estar dizendo, não, Cecília, eu já fiz isso, eu já fiz essa entrega quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu já fiz essa entrega há muito tempo atrás na minha vida, eu já estou, 10 anos, 15 anos na igreja, eu já fiz todo esse processo. Então, não preciso mais disso. Mas não, muitas vezes a gente fez essa entrega assim, aceitar Jesus como nosso Salvador, mas muitas vezes a gente não entrega o nosso Senhor, o senhorio da nossa vida ao Senhor. A gente só quer que Ele nos salve, mas a gente não quer a outra parte, né? E aí eu quero te convidar hoje, né, onde você está, ou você vendo hoje ao vivo aqui online essa ministração, ou quando você for vê-la daqui a uma semana, daqui a um mês, que você convide agora Jesus para reconstruir a sua história. Esse é o momento que você tem essa oportunidade, aí onde você está, para que você faça essa entrega e convide Ele para reconstruir a sua história. E aí eu quero fazer um breve testemunhozinho e contar. Eu tive, quinta-feira passada aqui no Feminina, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre a maternidade com Daniel, talvez algum de vocês assistiram. E aí, uma das coisas também que me aconteceu na chegada de Daniel, nós orávamos muito por a chegada de Daniel, e a gente dizia ao Senhor, Senhor, não importa se será uma menina, se será menino, se será qual a cor da pele, se terá a cor do cabelo, a gente não falava nada sobre isso. A única coisa que a gente orava era que ele viesse e que ele viesse com saúde. Então, essa era uma nossa oração constante, para que Daniel viesse com saúde. E aí, o que é que acontece? Daniel vem, nós recebemos a grande bênção da nossa vida há 15 anos, e ele vem doente. E para a gente foi um choque. Mas o que eu quero contar para vocês dessa história é a fidelidade do Senhor, especialmente no momento difícil. Né? Naquele momento ali, a gente só viu o problema. Era um problema muito sério, a gente precisava urgentemente interná-lo, urgentemente que ele começasse a medicação, senão ele poderia ter um risco de vida e risco de consequências até a sua fase adulta. Então, era muito urgente isso. E aí, graças a essa doença de Daniel,
o juiz pôde, de maneira muito única, né, e eu digo que foi de Deus, entregar a adoção provisória para a gente. Por conta dessa urgência da adoção provisória, nós conseguimos colocar Daniel no plano de saúde, e por conta dessa urgência, nós conseguimos internar Daniel, isso em menos de, sei lá, talvez 24 horas, um pouco mais. Em menos de um dia, Daniel já estava interno desde que a gente descobriu o procedimento. Então, hoje, lá também eu via, mas hoje, mais ainda, eu vejo que aquela situação me permitiu receber a bênção de todo o processo de Daniel, porque graças àquela doença que eu orei tanto para que ele não chegasse com ela, foi ela que me deu a oportunidade de acelerar todo o processo de Daniel. E a adoção definitiva dele só aconteceu 3 anos depois. O que eu quero dizer com isso é que o processo ele é muito demorado, mas foi graças a essa doença que a gente conseguiu antecipar tudo. Tá? Então, talvez, por que eu estou te contando isso? Por que eu estou abrindo esse parênteses para também testemunhar sobre isso? Porque muitas vezes a gente está aqui preocupado com uma situação, com algo que a gente orou e que Deus mandou exatamente aquilo que eu orei. E aí a gente não vê qual é o que está por trás dessa situação, né? Que a gente possa hoje, né? Que a gente possa, não só hoje, né? Mas que a gente possa criar esse hábito de ver além da situação, de ver além do problema, de ver além do que aquilo chega para mim naquele momento, que eu possa olhar com os olhos do Senhor naquela situação. Né? Lá no Salmo 55, 22, ele diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os sustentará. Jamais, jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, quando você estiver preocupado, quando você estiver em dúvida, vá lá, anote aí no seu caderninho, que ele está aí no livrinho, mas marque, né? Salmo 55, 22. Jamais o Senhor permitirá que o justo venha a cair. Amém? E aí reflita, a primeira perguntinha aí do seu livro, que você já deve ter respondido, né? Se você também não respondeu, gente, uma dica preciosa, né? É muito importante você fazer a lição, você responder essas perguntinhas antes da gente se encontrar aqui nas quartas-feiras e antes de você compartilhar no grupo, tá? Mas reflita aí, você tem dificuldades com mudanças? Sim ou não? Talvez você seja daquela, assim, que não muda o cabelo, que estaciona sempre no mesmo lugar. Você é aquela pessoa que faz o mesmo caminho para ir para casa e voltar, mesmo quando existe um caminho melhor, mas você diz, não, eu não vou mexer. Olha, no que está dando certo, eu não vou mexer, deixa eu ir por aqui. Você é assim? Isso pode significar algumas coisas, e a gente vai ver isso mais para frente. Um encontro real com Jesus, ele pressupõe rendição, né? E aí, o que é que você entende por rendição? O que é que seria essa rendição na sua vida? Primeira coisa, a gente vai ver como é que vivem as pessoas que se entregam verdadeiramente a Deus. Não é o que fazemos. Veja que coisa importante. Reflita aí sobre essa frase também, gente. Não é o que fazemos que define quem somos, mas o que somos define o que fazemos. Ela está aí no livro, depois você marque. Não é o que fazemos que define quem somos, mas o que somos define o que fazemos. Como filhos amados do Senhor, nós somos livres para viver submissos à sua vontade. Né? Muitas vezes a gente também se pega, né? Talvez isso possa ter acontecido na sua vida, está acontecendo na sua vida agora, que você olha muito a conquista do outro. Ah, mas porque o outro tem isso? Porque o outro tem uma posição na igreja? Porque o outro está falando mais do que eu? Porque o outro vai lá na frente? Ah, porque o outro e porque o outro? Mas, gente, eu queria dizer uma coisa aqui a vocês. Essas conquistas e vencer é algo muito pessoal. Ele não é social. Né? Não compare nunca o seu bastidor com o palco do outro. Você não sabe a história do outro. Você não sabe as noites, o que cada um passou para estar naquela situação, ou o que ele passa diariamente. Quantas noites sem dormir, quanto tempo estudando, quanto tempo se dedicando, quanto tempo orando. Então, muitas vezes, a gente só vê o que está aqui na frente e a gente não vê o que está atrás. Né? Então, não se compare a ninguém. Você é único, você é única, especial.
Somos criações de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Efésios 2:10. E aí, reflita mais uma vez aí no livrinho. Sua vontade, ela está completamente entregue a Deus? Sim ou não? Se não, vamos fazer outra pergunta. O que é que te impede de se entregar completamente? O que é que te impediu ou que te impede agora de fazer essa entrega total, completa? Eu verdadeiramente não sei o que te impede. Eu não sei o que tem te impedido. Mas eu creio e sei que Deus sabe exatamente o que você está passando agora, o que você já passou. Mas eu quero compartilhar com vocês, né, 2 pontos que a gente tem trabalhado muito no programa, muito no 30 Semanas, que a gente entende que talvez sejam algumas respostas para suas dúvidas e do que te impede de tomar essa decisão. Né? O medo de talvez de novo sofrer, o medo talvez de ter as mesmas situações que você passou na sua infância, na sua adolescência, repetindo, com a sua fase adulta. Muitas vezes é o orgulho, né? A gente que luta contra o orgulho, no 30 Semanas eu aprendi que não depender dos outros. Aquela história, talvez você seja assim, eu não vou pedir ajuda ao outro, porque eu não vou incomodá-lo, né? Deixa eu aqui sozinho fazer o meu. Isso aí se chama orgulho. A gente no 30 aprende a nominar as coisas que nos limitam, que nos atrapalham, né? Obviamente que a gente tem uma preocupação, e é lícito a gente se preocupar de não incomodar o outro. Mas se isso é algo recorrente na sua vida, se isso é algo que lhe impede, muitas vezes, quando você precisa de pedir ajuda ao outro, isso se chama orgulho. Né? E isso impede verdadeiramente a nossa entrega. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ter a sensação, e aí, olha, grave essa palavra, sensação, porque a gente não tem ela verdadeira, do controle da nossa vida. Né? A gente só tem a sensação, porque o controle só está com o Senhor. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 18 a 19. O medo, ele tem muitas raízes, né? Na minha vida, na minha história, eu tive a oportunidade de conhecer, né, o medo, o porquê que eu tinha medo de me abrir com as pessoas, o porquê que eu tinha medo de confiar nas pessoas, né? Porque as pessoas, quando eu era criança, quando eu era pequena, aquilo que me foi roubado, né, eu não pude acreditar que as pessoas que deveriam ter cuidado de mim não cuidado, isso me provocou medo de confiar de novo nas pessoas, né? Provocou espaços, buracos na minha alma que eu carrego até hoje. Hoje estão tratadas, cuidadas pelo Senhor, mas foi lá atrás, naquela raiz da minha infância, que eu descobri isso. Então, talvez o que eu quero dizer aqui para você hoje, que você possa verdadeiramente, a gente está aí há 10 semanas do 30 Semanas, talvez você tenha passado aí por essas 10 semanas como só passageiro, só olhando pela janela, talvez você ainda não tenha nos grupos verdadeiramente aberto seu coração, aberto sua vida, contado realmente os seus traumas, aquilo que tem lhe prendido, lhe aprisionado, né? E eu convido você hoje a jogar fora, a lançar fora esse medo e abrir o seu coração, né, para o seu facilitador, para a sua facilitadora, para o seu confidente, que eu acredito que todos já devem ter escolhidos, e verdadeiramente descobrir a raiz dos seus problemas, a raiz dos seus traumas e justificativas, né? Porque e muitas vezes o que a gente no final pode encontrar é que se eu tenho medo, talvez me falte confiança em Deus. Isso faz sentido para você? Porque se as palavras que Deus me diz, e aquelas que a gente acabou de ler, ela me fala outra coisa, mas mesmo assim eu continuo tendo medo de me entregar, se mesmo assim eu estou paralisado, eu não consigo avançar, como é que está a minha confiança em Deus?
E aí, de novo, eu te pergunto, o que é que tem impedido você de render-se a Jesus? É o medo? É talvez o orgulho? Talvez os dois? Ou nada? Você verdadeiramente descobriu que você já está totalmente rendida ao Senhor. Eu te confesso que nos 14 anos, 13 anos de 30 semanas antes CR, nem sempre essa resposta foi a mesma. Então, se permita verdadeiramente viver o que você está vivendo e sentindo agora, né? A gente não precisa ser bom em tudo, a gente não precisa ter a resposta para tudo, a gente só precisa se entregar, abrir, né? Rasgar o coração para que ele venha e cuide dessas áreas. E aí, lá em Provérbios 16, 18, diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E aí, eu tenho como vive as pessoas que se entregam, né, a Deus. Depois a gente vê como é que as pessoas se entregam completamente a Deus. E agora eu quero ver com você como é que é o caminho para essa entrega completa ao Senhor. Render-se é dar a Deus o crédito. Temos também que entender que em relação a Deus, Ele sempre, gente, tem razão. E a nós cabe o arrependimento. E aí eu quero ver também com vocês, passar rapidamente, quais são as atitudes essenciais das pessoas que se rendem a Deus. Então, você pode ter dito: não, Cecília, lembra lá na frente, eu já me rendi ao Senhor. Então, vamos aqui olhar se essas atitudes fazem parte aí da sua história. A primeira delas é arrependimento. Arrependam-se, desviem de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Ezequiel 18, 30, 31. A outra, submeta-se às orientações de Deus. Talvez Deus já tenha falado com você e muitas vezes Ele fala e você não quer ouvir, como muitas vezes eu também acabo não ouvindo, né? Não estou ouvindo. Não foi o Senhor. Não é isso, não é assim não. Deixa eu fazer da minha vontade. E a gente precisa, aquele coração rendido é aquele que se submete às orientações do Senhor. Está anotando aí? Vamos lá. A outra. Confie nos planos de Deus. Os planos de Deus são sempre perfeitos. Talvez não do jeito que você imagina, não do jeito que você quer, mas os planos de Deus são os melhores para mim e para você, né? Lembra da história com Daniel? Graças àquele momento que Deus trouxe ele doente, todo o processo na vida de Daniel pôde acontecer. Então, confie verdadeiramente nos planos de Deus para a sua vida, mesmo que hoje você não esteja vendo como é que isso vai acontecer. E aí, depois você leia lá Jeremias 29, 11, que eu vou só precisar dar uma aceleradazinha aqui, mas que está no livro, quando ele fala, né? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Essa passagem é incrível. Diz o Senhor: você precisará decidir verdadeiramente. Então, lembra de novo a história, né? Eu comecei um processo, uma mudança de hábitos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi decidir. Meu marido, que está em casa ouvindo, né, que todos os dias, todos os anos, ele dizia: não, mas você não faz. Não, vá para a academia. Não, mas faça isso. Não, mas não sei o quê. E eu não decidia, né? Matriculei em várias academias, entrei, saí, pagava um ano, não ia um mês. Não sei se alguém se identifica, mas eu era assim. E eu decidi, tomei a decisão há 15 dias e estou há 15 dias indo todos os dias para a academia, mudando a minha alimentação, mudando a minha forma de agir. Então, eu decidi mudar. Então, você precisa mudar. Ah, Cecília, é muito fácil. Não é fácil. Quero te dizer que não é fácil, independe qual é a decisão que você tenha que fazer na sua vida. Hoje, ela não é fácil, mas é necessária. É necessária. E a gente precisa passar pelo processo. E esse processo vai ser mais fácil, porque aí eu já entreguei ao Senhor, já estou rendido a Ele, e confio que o melhor que Ele tem para a minha vida é o que Ele vai mandar. Então, eu confio plenamente no Senhor. A outra
o outro ponto importante para quem está rendido ao Senhor, que você precisa observar se isso acontece na sua vida, é ter um caráter ensinável. Gente, isso é muito importante, né? Muitas vezes, talvez você passe por isso. Às vezes você vê uma pessoa falhando, e você, em amor, vai lá dizer: olha, isso aqui não está legal, não combina com você, não combina com uma atitude de uma cristã, não combina com algo que você, assim, se você lê a palavra, se você está praticando, isso aqui está meio, não está batendo, né? A conta não está fechando. E aí a pessoa simplesmente te responde de outra forma, ou de forma grosseira. Por quê? Porque ela não tem um coração que está ensinável, né? E esse caráter, ele tem a ver com esse coração, que precisa ser ensinável. A gente não sabe de tudo, a gente está em processo, né? O pastor Henrique aí pode dizer, desde que eu comecei a minha trajetória até hoje, eu aprendo todos os dias, e é aqui, é no trabalho, onde quer que seja. E a gente precisa estar disponível para ser ensinável, porque só assim também tem transformação, só assim nós vamos mudar. No Salmo 143, 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. E aí eu quero te dizer que você pode estar se sentindo: poxa, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Né? Você não está sozinho nessa caminhada. Nós temos aqui todo o grupo, toda a rede de apoio do 30 Semanas. Você tem os facilitadores, os participantes, a liderança, pastor Henrique, Sandrinha, né? O seu confidente que vai te ajudar nessa caminhada. Você jamais, jamais estará sozinho. A outra parte é viver o presente, construindo o futuro, um dia de cada vez, né? Nós vivemos muito aqui no 30 Semanas, eu trouxe até aqui o nosso devocional para que vocês vejam. Inclusive, quem tiver interessado, depois nos procure. A gente vive um dia de cada vez. Eu não posso, como o pastor Henrique falou, de manhã já passou a hora do almoço, à tarde, eu tenho que viver o hoje. O amanhã ainda virá. É o dia de cada vez. Então, viva o seu presente, mas construindo o seu futuro. Portanto, não se preocupem, esse é o versículo-chave do 30 Semanas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ao buscar uma nova atitude, foque nela. Foco o tempo todo naquilo que você quer, até que isso se torne um hábito, até que isso mude totalmente. E aí, para que você reflita mais um pouco, eu queria que, se você ainda não fez isso antes, depois do grupo, que você faça, né? Você tem perdido mais tempo avaliando o seu passado, o seu presente ou o seu futuro? Em qual situação, em qual momento da sua vida você está agora? A mudança de atitude é sempre desafiadora. Para mim, para você, para qualquer pessoa. Mas para chegarmos aonde a gente quer, precisamos nos submeter ao processo. Né? Por isso que a gente está aqui no processo do 30 Semanas, por isso que a gente está nessa jornada, porque a gente precisa se submeter a esse processo. Né? Uma das coisas que dificulta o nosso processo é a acomodação. Ela é uma barreira muito grande. Muitas vezes você começa, aí você diz: não, mas já fui, não, mas hoje está chovendo, eita, mas hoje eu estou doente, não, mas hoje... Então, aí você se acomoda, aí passa um dia, passa uma semana, passa um mês, e aí você já voltou aos velhos hábitos. Então, decida hoje, gente, abandonar velhos caminhos, abandonar velhos hábitos. Adote verdadeiramente, rapidamente, atitudes de perseverança, de disciplina e de coragem. E aí, para concluir, eu queria deixar novamente a passagem: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não tenham medo de pedir ajuda a Deus, e tampouco a nossa. Né? Nós estamos aqui disponíveis para cada um de vocês. Aquilo que você reconstrói
é sempre melhor do que o que você construiu. E aí eu queria, mais uma vez, reforçar a cada um que está indo aí para os grupos, né, de apoio, que você possa, essa noite, pensar sobre tudo isso que a gente conversou aqui, sobre toda essa situação, em qual momento da sua vida você está, o que você tem prendido mais, o que você tem deixado de entregar, né, que você possa ter hoje uma noite realmente de coração aberto, né? Se você luta com essa área do coração ensinável, também se coloque isso diante do Senhor. Senhor, eu não sei como fazer, eu não consigo, mas eu quero ter um coração ensinável, eu quero ter um caráter ensinável, eu quero caminhar como tu caminharia, eu quero que a minha face, Senhor, resplandeça a tua face. Então, se permita hoje viver essa transformação que Deus tem para a minha vida e para você. E aí, lá no grupo, eu queria que você anotasse e trabalhasse essa pergunta facilitadora. Quais são as áreas da sua vida, gente, de coração aberto? De novo, verdadeiramente, a gente não tem motivo aqui para não aprofundar isso. Você decide entregar a Jesus hoje. Se tem algo que você ainda não entregou a Jesus, de novo, o senhorio do Senhor você já entregou, a salvação do Senhor, desculpa, você já entregou, mas o senhorio, que você possa, essa noite, tomar essa decisão mais uma vez na sua vida, verdadeiramente. Amém? Que Deus os abençoe. E até a próxima quarta. Obrigado, Cecília, mais uma vez. E fica aqui para a gente chamar junto o povo para correr. Corram, pessoal, lá para o grupo. Corram lá para os grupos de partilha e se entrega hoje. Eu sei que entrega, como Cecília falou, uma coisa, né? A gente entrega e segura, mas a gente não suporta o peso de carregar tudo com a gente, né? Mas quando a gente entrega a Deus verdadeiramente, a gente segue adiante. Então vai lá, corre no grupo e compartilha isso, tá bom? Obrigado, Cecília, mais uma vez. Amém. Pela bênção da palavra hoje. Deus abençoe vocês e vamos seguir juntos. Bom, pessoal, após a palestra, agora a gente vai para os grupos de partilha. Você que está inscrito deve ter recebido o seu link no grupo de WhatsApp através do seu líder, do seu facilitador. Então, vá para o seu grupo de partilha, abra o seu coração. Olha, se lembre o seguinte, que quanto mais você for transparente, quanto mais você falar, rasgar a sua vida, mais Deus vai operar nela. Deus abençoe.